Fala pessoal, bem-vindos ao canal Nácios. E nesse vídeo eu vou trazer mais um deck de personagem, tá? Dos diversos decks de personagem que eu já trouxe aqui pro canal. Esse agora é o personagem, é o Seto Kaiba. Vou mostrar todas as cartas que o Seto Kaiba utilizou, cartas originais, cartas TCG, pessoal, tá? De diversas raridades ali, que eu consegui juntar aqui na coleção de decks de personagens que eu possuo. O deck do Seto Kaiba também aí é um dos decks aí, foi um dos primeiros decks ali que eu comecei a montar os cards, né? Hoje, atualmente, agora que eu gravo esse vídeo, nesse momento, tenho aqui a maior parte das cartas do Seto Kaiba, talvez vai ter uma ou outra carta pontual faltando aqui. Claro, isso contando com cartas originais TCG, tá? Que são lançadas. Tem cartas aí do anime, né? E ainda não foram lançadas no TCG, então não possuo elas aqui, né? Se faltar algum card aí, você deixa nos comentários. Um card TCG que foi lançado e foi utilizado pelo Seto Kaiba, você bota aqui nos comentários, tá? Então, a princípio, vamos estar mostrando aqui esse deck, como já mostrei dos diversos. Se você não viu nenhum dos decks de personagens, aconselho que você assista aqui. Tem muitos decks de personagens que eu trouxe aqui pro canal. E também vou pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like se você gosta de conteúdo de cartas nostálgicas, de ver esses decks de personagens, essas cartas aí icônicas utilizadas pelos personagens do Yu-Gi-Oh!, tá? Se inscreve aí, deixe seu comentário, é muito importante para o crescimento do canal, a sua participação, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos ver aí os cards utilizados pelo Seto Kaiba, que a gente já conhece, né? Mas dá uma olhada aí que eu trouxe basicamente tudo, tá? Basicamente tudo aí que eu pude reunir aqui, né, para montar esse deck. Atualmente o canal aqui tá trazendo bastante cartas, bastante decks aí dos personagens. Logo, logo nós vamos ter um torneio aí que eu vou colocar esses decks de personagens para se enfrentar, tá? Sem protagonismo. Então, assim, sem auxílio do desenho, roteiro, né? Então vamos ver aí o que vai dar. Vou colocar esse deck aí pra se enfrentar. E se perder, perdeu. Se ganhou, ganhou. Tem que saber. Às vezes um deck com um número certo de cartas aí que é interessante, pode perder pra um deck fraco também, tá? Então, assim, tem os jogos de hack. Quem não viu aí, tem no canal aqui também. Falo um pouco sobre esse torneio. Logo, logo a gente vai finalizar aí. São 16 decks. Esse é o 15º deck que eu trago. Falta um único deck. A gente fez um sorteio aqui no canal. Sorteio não, na verdade, uma enquete falando sobre quais decks vocês gostariam de ver, né? Os dois últimos decks, poder trazer o deck do Yugi ou do Seto Kaiba, porque assim, na minha visão, os que mais utilizaram cartas, então eles têm um leque muito grande de cartas para serem utilizadas, né? E no torneio, obviamente, eu vou reunir as 40 cartas mais importantes do Kaiba, vou fazer um deck e vou utilizar ele no torneio, tá? Então assim vai ser também para o Yugi e para os demais personagens ali que passou de 40 cartas, tá? Então vai ser assim, né? Vou montar 40 cartas e vamos jogar, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui a visualizar. Primeiro aqui vou mostrar para vocês as cartas de monstro, tá, pessoal? Todas as cartas de monstro utilizadas pelo Seto Kaiba no anime e em filmes. Vamos começar aqui já pela carta ícone, a carta principal do Seto Kaiba, que é o dragão branco de olhos azuis. Olha só, esse dragão branco de olhos azuis, pessoal, se eu não me engano, eu comprei um Buster, né? Vários Busters, né? Na época. Não me lembro exatamente quantos Busters que eu comprei, tem muito tempo isso daqui. Há anos, né? Nossa, isso foi em 2006, se eu não me engano, 2006. Comprei e logo no primeiro Buster, porque eu não me esqueço, no primeiro Buster que eu comprei, que foi do Dragão Branco Lendário, né? Olha só, 001, tá aqui, ó. Carta icônica, tá? E tirei logo de cara ele. Eu achei, nossa, como é fácil. Depois disso eu nunca mais tirei. Mas logo no primeiro Buster, eu não me esqueço desse dia que eu tirei no primeiro Buster que eu comprei do Blue Eyes, né? Eu fui lá e tirei a carta principal do Buster. É uma carta até difícil, mas isso foi em 2006, né? Tem bastante tempo aí. A coisa passou aí e eu não me esqueço. Então coloca aqui essa carta nesse deck do Seto Kaiba aqui para representar, né, a sua carta principal, a carta favorita, a carta Ice do deck, Blue Eyes White Dragon, tá? E como o Seto Kaiba, todo mundo já assistiu o anime, sabe que o Seto Kaiba tem 3 cópias do Blue Eyes. Aqui temos uma segunda cópia e uma terceira cópia do Blue Eyes White Dragon, né? Muito legal, artworks diferentes, né? Essa aqui é a artwork utilizada muito no anime, né? O artwork mais importante que o Kaiba utiliza. Aquele primeiro ali faz parte dos 3 dragões brancos, mas eu deixei aquele, porque aquele ali tem uma história, né? Que foi os primeiros Busters que eu comprei ali, logo de cara eu tirei o dragão branco, fiquei muito feliz naquela época.
Então, beleza. Vamos agora continuar as cartas da Tokaiba. Temos o Y, cabeça de dragão, né? Legal, o Y. Temos a cabeça Canon X, né? Bem legal também. São cartas utilizadas pelo Kaiba no anime. E Z Metal Tank, que juntos, combinados, formam diversos tipos de fusões, né? Que também vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. O Kaiba utiliza essas cartas aí no anime e em filmes também. Ok? Bem legal. Temos o Versagoth Destroyer, né? Uma carta ali que o Seto Kaiba também utiliza, uma carta que ela pode ser utilizada como matéria de fusão. Então, bem legal aí, o Kaiba utiliza essa carta. A carta é difícil de conseguir, né? Antigamente, há muito tempo atrás, eu consegui esse card, e hoje em dia fui dar uma pesquisada sobre essa carta e não consegui encontrar ela para comprar, né? Mas é uma carta bem legal, o Seto Kaiba utiliza ela, se eu não me engano, é na saga dos dragões lendários, ok? Temos aqui mais um monstro aqui, tem um monstro tipo dragão, né? Yosan Ryu. Bem legal também, carta utilizada pelo Seto Kaiba. Carta bem lendária aí, muita gente fica em dúvida se o Kaiba utilizou ou não. O Kaiba sim utiliza essa carta aqui no anime, tá bom, pessoal? Red Kaiser tá aqui também, uma carta utilizada aí muito na série do Reino dos Duelistas pelo Seto Kaiba. Ele utiliza bastante esse card aqui, é uma carta normal, uma besta guerreira de 1800. Temos o Dragão Pandêmico, deixa eu ver se dá pra focar aqui, ó. Dragão Pandêmico, carta muito legal também, foi utilizada no filme, né, Dark Dimension. Muito legal, o Dragão Pandêmico, pessoal. Temos o Guerreiro Ardósia, ou Slate Warrior, também utilizado pelo Seto Kaiba, se não me engano, utilizou pela primeira vez essa carta contra o Noah no mundo virtual, né? Monstro com bom efeito ali, o Seto Kaiba utiliza esta carta aqui, ok? Temos o Assalto Wyvern, bem legal também essa carta. O monstro dragão aí foi utilizado no filme Dark Dimension, pelo Seto Kaiba, ok? Muito maneiro, carta bem bacana. Temos o Perseguidor aqui também, carta muito utilizada pelo Seto Kaiba ali no Reino dos Duelistas também, tá? Bem legalzinho, Perseguidor, olha só, uma arte bem interessante. Até difícil de conseguir esse card, também dei uma pesquisada, não consegui encontrar essa carta aí com facilidade, mas é uma carta aí bem clássica do deck do Kaiba. Temos aqui o Kaiser Vox Raider, né? O Kaiba utiliza muito Vox Raider no anime, né? É um monstro de 1900, só que aqui ele tem uma versão retreinada dele. O Seto Kaiba também utiliza o Kaiser Vox Raider, muito legal aí, sua versão retreinada aí, bem legal. Uma nova ilustração também para esse monstro. Temos o Trap Master, também utilizado pelo Seto Kaiba, né? Ali no Reino dos Duelistas, bem bacana. Trap Master. Temos o Cavaleiro Serpente Marinha, tá aqui também, muito legal. Cavaleiro Cavalo Marinho, bem legal também. O Kaiba utiliza algumas vezes aí no anime para poder invocar os dragões brancos, porque ele é utilizado, o efeito dele serve como 2 tributos para monstros do tipo luz. Touro de Batalha, também utilizado pelo Seto Kaiba aí no anime, especialmente no Reino dos Duelistas, tá bom? Depois ele não utiliza mais essa carta, muito difícil de aparecer. Bom, que eu me lembre, não. Lord of the também foi utilizado pelo Seto Kaiba ali, bem legal, ela comba muito com a carta mágica Flauta de Invocação de Dragão, né? Então, bem bacana esse card aqui, Lorde dos Dragões, né? O Senhor dos Dragões, bem bacana esse card, apesar de ter uns pontos de ataques um pouco baixos, né? Mas bem legal esse card, gosto bastante dessa carta. Temos a Lâmpada Antiga, né? Lâmpada Antiga Ancient Lamp. É um card também que combina muito com o Lajin, né? Que é um Lajin, gênio místico da lâmpada. Foi utilizado essa carta, que eu lembro pela primeira vez que eu vi ela, foi um duelo contra o Yugi, né? No castelo do Pegasus. O Kaiba duelo ali, que ali ele invoca o Supremo Dragão Branco, né? Tem toda uma história ali que eles têm um duelo, né? Bem interessante, né? Vamos ver aqui, o Lajin, também uma outra carta também utilizada pelo Kaiba, né? Combina com a Lâmpada Antiga, que eu mostrei para vocês, bem legal, um Ancient Lamp. Conta do efeito da carta Ancient Lamp, bem legal, monstro forte de 1800. Design bem interessante aí, do Lajin. Temos o Vox Raider. Vox Raider foi utilizado muito pelo Seto Kaiba, especialmente na Batalha da Cidade. Carta muito boa aí, pontos de ataque 1900, 4 estrelas, monstro forte aí, tem um design bem bacana. Carta clássica aí do Kaiba, muito utilizada aí em várias combinações lá no Reino dos Duelistas. Não, Reino dos Duelistas não, desculpa, Batalha da Cidade. Bem legal, Vox Raider. Temos o Homem Juiz também, uma carta também bem clássica do Seto Kaiba, né? Muito legal esse card aqui, clássico, né? Dispensa até comentários, é uma carta de 2200 de ataque, 6 estrelas, fácil de invocação, né?
do deck do Seto Kaiba, monstro guerreiro. Temos a Parede da Ilusão, também utilizado pelo Seto Kaiba também. Uma carta clássica aí também do Yu-Gi-Oh! Com efeito aí bem chatinho também, atacar o monstro tem que voltar para mão. Bem chato esse card, e tem uma boa defesa 1850 para monstros, né? Naquela época ali de baixos pontos de ataque. Temos aqui o Dragão da Caverna, bem legal também essa carta. Kaiba também utiliza ela em algum duelo que eu não me recordo, mas ele utiliza. Não consigo lembrar exatamente em qual duelo que ele utiliza essa carta. Temos o Sangan, também utilizado pelo Seto Kaiba. Carta icônica e clássica, Seto Kaiba. Jankuten no Migami, também utilizado pelo Seto Kaiba ali, uma carta clássica aí, né? Muito legal. É difícil de conseguir, tive um pouco de dificuldade para encontrar esse card na época, né? Essa carta só vinha em Starter Deck Kaiba, né? Mas eu não comprei o Starter Deck, então eu tive que ficar procurando esse card até encontrar ele. Legal. Temos Sage, o Palhaço Sombrio, também uma carta muito utilizada pelo Seto Kaiba, especialmente que ela era sempre combada com aquela carta de vírus, né? A carta de vírus combava muito com esse carta aqui, Sage, o Palhaço Sombrio. É bem legal. Tem essas combinações. Na época, quando assisti, eu achava muito legal esse card aqui, para combinar com o Crush Card. Okay? Temos aqui o Dragão Berremoto, Dragão de 2 cabeças. Bem legal, foi utilizado pelo Seto Kaiba também. Carta clássica aí do Yu-Gi-Oh! Muita gente conhece essa carta aí, tem um bom efeito aí. E o Kaiba utiliza ela aí também em duelos. Temos o Kaiser Glinder. Kaiser Glinder também foi utilizado pelo Seto Kaiba. Um monstro dragão aí com efeito interessante. Se não me engano, acho que ele utilizou uma vez só essa carta, né? Mas tá aqui, como se ele utilizou, tá aqui, eu tô trazendo para vocês neste vídeo. Aquamador também foi utilizado pelo Seto Kaiba, ou esteve na mão dele. Em alguma situação, o Aquamador foi utilizado pelo Seto Kaiba, tá? Então, tá aqui também nesse deck. Boa defesa, 2000 de defesa, 1200 de ataque. Opa, temos aqui Blue Eyes Shangling Dragon. Essa carta aqui foi uma carta clássica e utilizada no filme Pirâmide de Luz, né? Essa carta foi uma carta decisiva ali na final da batalha contra o Yugi, né? Quando ele está sendo manipulado pelo Anubis e tudo mais. Muito legal. Olha só, Blue Eyes Shangling Dragon. Bem bacana essa artwork. Então tá aqui uma carta bem antiga, né? Nossa, muito tempo. Comprei esse card aqui, uma das antigas, já tá aqui na minha coleção. Então, bem legal. Kaiba utiliza no filme Pirâmide de Luz. Temos aqui Mystic Horseman, também foi utilizado pelo Seto Kaiba. Tem até uma fusão que ele funde com o Touro de Batalha para enfrentar o Joey também, né? Então, uma carta clássica. Também uma carta que é do Starter Deck Kaiba, que o Kaiba utiliza essa carta no Reino dos Duelistas, tá, pessoal? Pássaro Niatori é utilizado, não sei em que situação, se está na mão dele. Eu não sei dizer em que situação que aparece o Pássaro Niatori aqui no deck do Seto Kaiba, tá? Mas ele utilizou, de acordo com o Yu-Gi-Oh! Wiki, né? Eu teria que até verificar aqui certinho, mas ele utiliza aí o Pássaro Niatori. Uma carta que normalmente sempre aparece, né? Para encher um espaço, alguma coisa para a mão. Às vezes aparece só um cantinho dessa carta. Só uma artwork, às vezes. Mas o Kaiba mesmo, eu me recordo, não jogou esse card, tá? A não ser que ele tenha utilizado aí naquela saga dos heróis lendários, que é logo depois do deck do... Logo depois da saga do Pegasus. Não me recordo exatamente muito sobre aquela saga ali, tá bom? Temos o Dragão de Pinch, né? O Dragão Pish, Dark Dragon, né? Dragão do Pish Negro. Uma carta Union, também utilizada pelo Seto Kaiba. Poderoso Ryukshin, também uma carta utilizada pelo Seto Kaiba aí, ó. Ryukshin, poderoso Ryukshin. Bem poderoso essa carta de pontos de ataque, bem legal. Carta clássica do Yu-Gi-Oh! Opa, agora nós chegamos aqui no monstro ritual do Seto Kaiba, aqui o Blue Eyes Chaos Max Dragon. Muito bom, foi utilizado no duelo contra o Yugimoto, ali no filme Dark Dimension, tá? Carta muito forte, pontos de ataque ali, 4000, né? Tá entre as cartas mais fortes que o Seto Kaiba já jogou no seu histórico, né, de duelos. Bem legal esse card, tem uma artwork muito bonita. Acho bem legal esse card. Apesar que a defesa, 0, né? Acaba sendo ali uma coisa meio esquisita, né? 4000 de ataque, 0 de defesa. Muito estranho. Mas acho uma carta bem legal. Patent Dark Claw é o palhaço das trevas, né? Patent. Esse card, pessoal, foi utilizado no filme Pirâmide de Luz. Que eu me lembro, o Seto Kaiba utiliza 3 cópias dessa carta. Eu só tenho uma, tá?
até porque eu procuro as 2 outras cópias dessa carta, eu preciso de mais 2 cópias para colocar nesse deck para poder funcionar direitinho os efeitos desse card. O card tem um efeito bem interessante, só que eu só tenho uma cópia dele. Tá? Tive a oportunidade no passado de comprar 3 cópias, deixei, perdi a oportunidade, e hoje em dia eu só tenho uma cópia desse monstro, tá bom? Infelizmente só tenho uma cópia. O Convite para um Pesadelo, também utilizado pelo Seto Kaiba, também uma carta clássica, até aparece como uma das cartas principais do jogo Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Kaiba Revenge. Quem já jogou ali vai se lembrar, tá? Convite para um Pesadelo, Monstro Mago. Opa, agora que nós temos o Dragão de Cristal, também utilizado aí no filme, né? Dark Dimension, pelo Seto Kaiba, bem legal esse card. Monstro Dragão aí de luz, 2500 de ataque. Temos a Zebra das Trevas, também uma carta muito legal, foi utilizada aí pelo Seto Kaiba para testar ali o Obelisco, né? Ele joga essas cartas aqui, uma delas é a Zebra das Trevas, que eu me lembro, né? Ele utiliza essa carta aqui para poder testar a força, né, do Obelisco, né? Os monstros, o Obelisco, então utiliza a Zebra das Trevas ali também. Dragão Branco de Olhos Profundos é uma outra carta também utilizada no filme Dark Dimension. Poderosa, o Dragão Branco de Olhos Profundos, uma artwork incrível, né? Muito bonita aqui também. Utiliza ali contra, se não me engano, utiliza contra o Yugimoto. Não utiliza contra porque ele tem um duelo também contra o Yugimoto e também contra o Aigami, né? Mas ele utiliza essa carta aqui, contra o Yugimoto, ok? Furosea King também foi utilizado pelo Seto Kaiba. Não me recordo em que situação, ou se estava na mão dele, né, ou se quando o Kaiba está utilizando o deck dele mostra um pouco dessa carta, eu não me recordo. Deve ter sido ali durante o período do Reino dos Duelistas, provavelmente, tá? Temos a Alma Negra Possuída, também foi utilizado pelo Seto Kaiba no anime. Temos o Paladino do Dragão Branco, mais uma carta aí utilizada pelo Seto Kaiba no anime, carta muito interessante, mais um monstro de ritual, né? Mostrei para vocês um monstro de ritual do Seto Kaiba que ele utiliza no filme, agora esse daqui ele utilizou no anime, né? O Paladino do Dragão Branco, bem legal esse cara. Familiar Ignite foi utilizado pelo Seto Kaiba. O Familiar Ignite tem o efeito dele, combina muito bem com Harry Metal Dragon, que é outra carta também utilizada pelo Seto Kaiba no filme Pirâmide de Luz. Tanto o Harry Metal Dragon ou o Familiar Ignite ele utiliza no filme Pirâmide de Luz, tá? Bem legal, monstro de 4 estrelas, 2.400 de ataque. As cartas não pode ser normal summon set, então só tem como jogar essa carta aqui por especial summon, ok? Vamos lá, temos aqui Diferente Dimension Dragon, também utilizado pelo Seto Kaiba, bem interessante essa carta, né? Carta clássica aí também do Yu-Gi-Oh! Muita gente conhece esse card. Agora falando em carta clássica, temos uma das mais clássicas de todas, Thunder Dragon. Thunder Dragon, quem jogou aí jogos como Forbidden Memories, vai lembrar muito dessa carta. E o Seto Kaiba utiliza 3 cópias. Thunder Dragon, mais uma cópia do Thunder Dragon, 3 cópias do Thunder Dragon. Bem legal essa carta aí, carta clássica aí. E logo que ela foi lançada no Yu-Gi-Oh! TCG, essa carta aí deve fazer muitos combos com ela. E até hoje ainda tem gente que utiliza Thunder Dragon no deck. Okay? Muito legal, 3 cópias dela, carta clássica e Thunder Dragon, dispensa até explicações. Temos aqui o Giant Ger, né, o Germe Gigante, desculpa, o Germe Gigante, é uma carta aí também utilizada pelo Seto Kaiba, que tem um efeito muito parecido com o Pattern, né, que você vai destruir esse card, vai causar 500 de dano ao oponente, pode trazer quantas cópias do Giant Germe você tiver no seu deck para modo de ataque no seu campo, né. Então, além de causar um dano de 500 pontos quando é destruído esse card, ele ainda pode trazer as outras demais cópias que você tem no deck, lembrando que vai em modo de ataque, tá pessoal? Especial Summon no campo em modo de ataque, são 3 cópias, segunda cópia e terceira cópia do Germe Gigante. Bem legal, olha só, Germe Gigante. Temos o Blade Knight. O Blade Knight também é uma carta, ou Cavaleiro Lâmina, né? O Seto Kaiba utiliza, se eu não me engano, essa carta pela primeira vez contra o Joey, né? Depois que eles têm um duelo, uma disputa pelo terceiro lugar, né? Antes de começar a final contra o Merrick, o Yugi, antes o Yugi enfrentar o Merrick no final da Batalha da Cidade, o Joey e o Kaiba eles têm um duelo ali. E é a primeira vez que eu vejo a utilização do Cavaleiro Lâmina, né? Bem legal, tem um artwork bacana também, gosto bastante.
Yutsumi Gigante é uma carta clássica do Seto Kaiba, é utilizada lá no início da série clássica, né, de Duel Monsters, né, e logo um dos primeiros monstros que o Seto Kaiba aí joga em campo, e quando ele tá utilizando os hologramas, né, até o Joey se assusta quando ele vai lá ver o Yugi e o Kaiba jogando o primeiro duelo, que é aquele duelo que o Yugi usa o Exodia e tudo mais, o Joey se assusta de ver os hologramas gigantes que ele nunca tinha visto, ele estava somente acostumado a jogar com cartas normal em cima do tabuleiro, né, da mesa. Ali ele viu hologramas gigantes dos monstros, né? Então, muito legal. Yutsumi gigante, bem bacana. Temos aqui o Spear Dragon, também bem legal, foi utilizado pelo Seto Kaiba aí, né? O anime aí, uma carta muito bacana. Dragão do Brilho também foi utilizado pelo Seto Kaiba, carta bem bacana aí, monstro normal, carta clássica aí, já trouxe até de outros decks aí também. O pessoal conhece aí uma carta bem famosa e um monstro muito bom. 4 estrelas, 1900 de ataque, bem legal, ainda do tipo dragão, combina bastante com esse deck. Temos aqui Desferal Imp. Desferal Imp é uma carta muito legal também, né? Parece uma versão do Feral Imp do Yugi, né? Só que na sua versão mais dark, né? Um monstro mais interessante ali, um monstro meio esquisito ali, tá bem, tá bem sinistro aqui nessa artwork. Desferal Imp. Temos aqui Cyberjar. Cyberjar também é uma carta muito forte no jogo ali, o Seto Kaiba utiliza ela algumas vezes no anime, é uma carta bem poderosa, então vale muito a pena deixar aqui no deck do Seto Kaiba. Vai dar um pouco de trabalho, tá, pessoal? Vai dar um pouco de trabalho enfrentar o Kaiba ele com essa Cyberjar aqui, é bem enjoada aqui, tá? Bem forte essa carta. Falando em cartas fortes, nós temos aqui o Chaos Imperial Dragon. O Dragão Imperador do Caos é uma carta muito forte, tá? Uma carta utilizada pelo Seto Kaiba, se eu não me engano é uma carta que ele utiliza até para derrotar o Siegfried Lloyd no anime ali, na saga do Grand Championship, tá? Ele utiliza essa carta aqui, uma carta muito poderosa, 3.000 pontos de caldo, 2.000 pontos de defesa, é uma carta bem forte, então vale muito a pena colocar nesse deck, e vai dar trabalho aí para os decks que enfrentarem esse card aqui, tá? Tá muito forte, até banida, né? Há anos está banida, são tratado um card bem poderoso. Ao meu ver, vai dar dificuldade, tá bom? Vamos lá, e temos mais um aqui, o Vampire Lord, carta também clássica aí do Seto Kaiba. Esse, se eu não me engano, ele utiliza contra o Noah pela primeira vez. Esse card aqui ele utiliza o Vampire Lord, tá? Bem legal, um efeito bem interessante. Quem joga o TCG e conhece aí, não entende de Yu-Gi-Oh! Conhece esse card aqui, Vampire Lord, tem um efeito bem bacana, tá? Então, presença confirmada aqui, foi utilizado pelo Seto Kaiba no anime. Agora entramos aqui numa carta de deus egípcio mesmo, Obelisk the Tormentor. Essa aqui é a artwork que ele utiliza no filme Dark Dimension, tá? Ele utiliza contra o Aigami, né? A gente aí conhece, quem assistiu o filme aí vai lembrar aí que o Seto Kaiba joga o Obelisco contra o Aigami. Essa é a artwork do Obelisco no filme, né? Então assim, tá aqui, o Seto Kaiba utilizou, tô colocando aqui, eu consegui ela e tô trazendo aqui para vocês também. E temos por último o Obelisk the Tormentor, na sua artwork clássica, né, que ele utiliza aí na saga da Batalha da Cidade, né, o Seto Kaiba utiliza o Obelisk contra diversos oponentes ali, é uma carta muito forte, é um dos deuses egípcios, né, assim como o Yugi também possui deuses egípcios no deck, o Seto Kaiba também pôde controlar ali um dos deuses egípcios, né, então o Obelisk the Tormentor é a carta, talvez seria a carta mais poderosa do deck do Seto Kaiba, tá, pessoal? Então, isso aqui finda o número de monstros do Seto Kaiba que ele utiliza no deck. Agora eu vou passar para os Magic Cards do Seto Kaiba. Vamos lá. Vamos começar por aqui, ó. Libertação de Alma, uma carta utilizada pelo Yugi. O Seto Kaiba utiliza contra o Pegasus. No filme Pirâmide de Luz, ele tem um duelo contra o Pegasus. E essa é uma das cartas que ele utiliza para fazer uma jogada ali e vencer o Pegasus. Libertar almas. Muito legal. Temos aqui Mesmeric Control. Mesmeric Control foi muito utilizado pelo Seto Kaiba na saga do Rei dos Duelistas. Tá? Carta bem legal, Mesmeric Control. Tá bem difícil de conseguir também. Então, Mesmeric Control tá aqui também. Monster Reborn, né? Reviver Monstro, carta clássica, dispensa comentários ali, uma carta muito boa. Baixo custo,
Kaiba utilizou muitas vezes essa carta ali para poder diminuir o número de estrelas dos monstros, especialmente do dragão branco de olhos azuis, para jogar ele com mais facilidade, porque aí o dragão branco passa de um monstro de 8 estrelas para um monstro de 6 estrelas, e aí fica mais fácil jogar com somente um Tribute Summon. Bem legal. Temos aqui Card of the Mice, também muito utilizado pelo Seto Kaiba, ele usa muito essa carta aqui também no anime, né? Foi lançada não tem tanto tempo, não é uma carta tão antiga, tá? Mas foi lançada. Sempre quando eu tava montando no início o deck do Seto Kaiba, eu ficava pensando, nossa, como ia ser legal se tivesse o Card of the Mice, por que eles não lançam, por que eles não lançam? Muitos e muitos anos depois, eles lançaram o Card of the Mice e tá aqui nesse deck, tá? Então, bem legal, artwork muito bacana, uma carta clássica do Seto Kaiba. Absorção de magia, também utilizado pelo Seto Kaiba. Bem legal essa carta aqui também. Burst Stream of Destruction, também utilizado pelo Seto Kaiba também. Tá? Carta clássica aí também, muito antiga aí do Yu-Gi-Oh! Conheço há muito tempo esse card. E foi utilizado pelo Seto Kaiba. Bater de Asas do Dragão Gigante, também uma carta utilizada pelo Seto Kaiba ali. Bem legal. Carta clássica ali, que tem tudo a ver com dragões. Dragon Bonfire também foi utilizado pelo Seto Kaiba, é uma carta clássica aí, causa dano ali, envolvendo monstros do tipo dragão. Então aí temos essa outra carta aqui, a Majestade com azul nos olhos, tá? Carta bem clássica aí também. Carta clássica aí, envolvendo dragão branco de olhos azuis. Dark Hole, também carta clássica aí, de destruir monstros em campo. Dark Core, também uma outra carta clássica também do Yu-Gi-Oh! Muita gente conhece. E é claro, é uma carta utilizada pelo Seto Kaiba, tá? Ritual do Dragão Branco, de olhos azuis. Essa carta aqui que invoca o Paladino do Dragão Branco. Muito bacana esse card. Temos aqui o Chaos Form, também outra carta de invocar monstro do tipo ritual. No caso, traz aquela fusão de 4... A fusão não, desculpa, a carta de ritual. Uma carta muito poderosa ali do Seto Kaiba ali, que ele utiliza no filme Dark Dimension, tá bom? Chaos Form, bem legal. A Regra Antiga, que é uma carta fácil para você jogar monstros normais de alto tributo, né? Como por exemplo o Dragão Branco, você consegue jogar por Special Summon um monstro de nível 5 ou mais, ativando esse card aqui, mas tem que ser um monstro normal, tá bom, pessoal? Então, no caso, combina muito bem com o Blue Eyes White Dragon. Temos o Tufão Espacial Místico, também uma carta clássica que dispensa comentários aí, todo mundo conhece. Temos aqui a Dimension Fusion, também utilizado muito pelo Seto Kaiba ali, também várias jogadas que ele utiliza aí no anime, a Dimensão Fusão, bem legal aí, apesar de que você tem que pagar um custo alto de 2.000 pontos de vida, mas dependendo da jogada você consegue vencer o duelo graças a este card. A Absorção de Alma também utilizado pelo Seto Kaiba, carta muito legal. Double Snare, também utilizado pelo Seto Kaiba ali, carta bem clássica aí do Yu-Gi-Oh! Também muita gente conhece, carta bem antiga. Temos aqui a Reprodução de Magias, também utilizado pelo Seto Kaiba, uma carta muito utilizada por diversos personagens aí do anime, tá? Ring of Defense, também utilizado pelo Seto Kaiba ali por diversas vezes, combina, claro, ela tem a sua jogada combinada com o Ring of Destruction, que é uma armadilha que eu vou mostrar para vocês, muito utilizado pelo Seto Kaiba. Essa carta aqui combina muito bem com essas cartas. Temos aqui Critias, né? Uma carta muito clássica. O Yu-Gi-Oh! Utiliza, o Seto Kaiba usa ela na série dos Dragões Lendários, tá? Carta muito icônica e clássica, né? Para fazer diversas combinações com cartas do Seto Kaiba. Então, uma carta que está aqui também no deck. Ele utiliza na saga dos Dragões Lendários, então está aqui no deck também. Temos o Magic Refactor, também uma carta clássica aí do Yu-Gi-Oh! Muito bacana também, Magic Card. Temos a Troca de Almas, né? Soul Exchange, muito bacana também, muito utilizado pelo Seto Kaiba para fazer as combinações, se livrar de um monstro do oponente e ainda colocar um monstro forte em campo. Muito legal, carta bem bacana do Seto Kaiba. Temos aqui a Polimerização. A Polimerização é uma carta que serve para fundir monstros, né? Claro, todo mundo já conhece, a carta clássica demais, e essa aqui tá com a artwork clássica do anime, tá bom? Olha só, o anime do Monster utiliza muito esse tipo de artwork para carta de polimerização, ok? Temos a Tempestade Pesada, mais uma carta clássica aí do Yu-Gi-Oh! Enemy Controller, muito utilizado pelo Seto Kaiba por diversas vezes, né? Essa carta bem legal, Enemy Controller, muito bom. Temos a Flauta de Invocação de Dragões, tá? Muito
Bacana essa carta, uma carta que comba e ela tem só, por efeito, ela tem que combinar com um Lord of the. É bem legal, você pode fazer invocação ali com monstros do tipo dragão ali, para fazer especial summon da sua mão de monstro do tipo dragão utilizando esse card. Temos Shrek Card, a carta Shrink, né, que é a carta de redução, né, encolher, no caso. Você pode reduzir os pontos de ataque dos monstros, ele utiliza bastante essa carta aqui. É uma carta Quick Play, uma carta perigosa, né? Então, assim, Kaiba utiliza ela, é uma carta que eu considero uma carta forte aí no deck, para fazer muitas jogadas com ela. O Cântico da Obediência, uma carta também lançada não faz muito tempo, uma carta clássica aí também do Seto Kaiba. E tá aí no deck, né? Trouxe aí uma carta muito forte, acho bem bacana esse card aí. Também tem, infelizmente, tem um custo alto, né? Para ativação dela, mas é uma carta muito forte também, então é um efeito muito bacana e vale a pena você utilizar no deck do Seto Kaiba. E para finalizar, temos o Dragon Fighting Spirit, também, né? Dragon's Fighting Spirit, também utilizado pelo Seto Kaiba no filme Pirâmide de Luz, ok? Bem legal. Vamos agora para os Trap Cards, cartas armadilhas do Seto Kaiba. Já começando aqui com o Anel de Destruição, né? O Anel da Destruição, uma carta clássica do Seto Kaiba, muito forte essa carta. Causa um problemão, né? A carta até é responsável por empates, né? E tal, uma carta bem complicada ali que o Kaiba utiliza, né? Tanto que ele toma dano junto com o seu oponente. Mas uma carta forte, eu acho uma carta muito forte do Seto Kaiba. Temos Negar Ataque, Negate Ataque, também utilizado pelo Seto Kaiba. Temos aqui a Pirâmide de Luz, a Pirâmide de Luz, que é a carta que dá até nome ao filme Pirâmide de Luz. Seto Kaiba utiliza ela contra o Yugi para poder remover os deuses egípcios do Yugi, ele não poder utilizar no duelo que eles têm ali no filme, tá? Carta bem bacana. Pirâmide de Luz. Temos aqui Last Turn. Last Turn também uma carta muito clássica, uma carta armadilha, antiga e banida também, né? Um efeito bem apelão. Se eu não me engano, essa carta foi utilizada pelo Seto Kaiba contra o Noah, tá? Ali no duelo que o Kaiba tem contra o Noah no mundo virtual, ele utiliza o Last Turn ali, tá bom? Carta clássica aí bem bacana. Tanto que eu tô vendo na artwork aqui, são cartas utilizadas pelo Noah mesmo, que estão batalhando ali, né? Então, é tudo a ver com aquele duelo. Soul Demolition, também utilizado pelo Seto Kaiba. Essa carta, se eu não me engano, ele utiliza contra o Gozaburo Kaiba, né? Que é o padrasto dele, né? Ele utiliza essa carta aqui para vencer ele no mundo virtual também, que eles têm um pequeno duelo ali rápido. E o Kaiba consegue eliminar ali, mesmo o Gozaburo utilizando as cartas do Exodia, tá? Temos o Rugido do Dragão, Dragon's Rage, bem legal também, carta clássica aí do Yu-Gi-Oh! Carta também muito forte, especialmente porque o deck do Seto Kaiba tem muitos monstros do tipo dragão. Temos o Bafo Explosivo, também combina muito bem com esse deck, por se tratar de várias cartas do tipo dragão no deck, mas Seto Kaiba também utiliza essa carta, ok? Temos uma outra carta muito icônica e clássica do Seto Kaiba, que é o Crush Card Virus, né? Crush Card Virus aí, famosa por causar muitas dores de cabeça aí nos seus adversários. Seto Kaiba usa muito essa carta também no anime, especialmente no Duel Monsters, né? Duel Monsters ali na saga do Pegasus ali, ele utiliza contra o Yugi ali, que é o momento que a gente mais se lembra, uma parte mais icônica ali, né? Tanto que ele também utiliza em outras situações, mas essa carta é bem apelona, tá? Temos o Dark Sacrifice, também utilizado pelo Seto Kaiba no filme Dark Dimension, tá bom? Carta clássica, carta armadilha aí com efeito bem interessante. Chegamos a uma outra armadilha clássica do Seto Kaiba, muito famosa, que é a Shadow Spell. Shadow Spell aí também muito bacana. Kaiba utiliza aí diversas vezes no anime essa carta aí para prender os seus adversários, tanto que é uma carta até que eu me lembro muito que ele utiliza contra o dragão branco de olhos azuis do mundo da fantasia. Ele usa essa carta aqui para poder parar os ataques do dragão branco do mundo da fantasia. Bem legal essa carta aqui. Temos o transportador interdimensional de matéria, bem legal também. Quem jogou muito Duel Links deve ter utilizado bastante esse card. Esse card foi muito utilizado aí no Duel Links. No Duel Links interdimensional de matéria. Bem bacana essa carta. E vale a pena muito ter no deck, porque o Seto Kaiba usa bastante ela também em duelos. Temos a explosão induzida, também utilizada no filme Dark Dimension. O Seto Kaiba utiliza essa carta, bem legal também. Outra carta utilizada pelo Seto Kaiba no filme Dark Dimension é o portão do contragolpe, é o Counter Gate
bem legal, tem um efeito bacana, eu acho interessante a carta aqui. Então, foi utilizado. Final Attack Order também foi utilizado pelo Seto Kaiba aí no anime, bem legal. Carta clássica aí do Yu-Gi-Oh! Muita gente conhece esse card, mas o Seto Kaiba utiliza, então vamos trazer aqui pro vídeo, tá? Ok, temos o Crystal Avatar, tá? Crystal Avatar bem legal. Utilizado pelo Seto Kaiba aí no filme Dark Dimension. Muito bacana esse card. E é uma carta armadilha contínua aí que tem um efeito bem interessante também, tá? Temos o Virus Cannon, né? Seto Kaiba utiliza algumas cartas de vírus aí ao longo do anime, em filmes. E tá trazendo aqui o Virus Cannon, né? Carta bem legal também, que comba diversas cartas aí do Seto Kaiba. Bem legal. Se não me engano, essa carta é utilizada contra o Darts, tá? Ele usa essa carta aqui, Virus Cannon, contra o Darts ali na final, ali, quando ele e o Yugi estão duelando em dupla contra o Darts, para tentar vencê-lo no duelo final. Retorno de uma dimensão diferente, também uma carta aí muito boa, apesar de que ela tem um custo muito alto, né? Mas dependendo da jogada, você consegue vencer o duelo por conta desta carta aqui, né? Essa carta é muito forte, né? As combinações se derem tudo certo, você consegue fazer um estrago muito grande no campo do oponente, depende dos monstros que você vai trazer e do momento que você vai utilizar esse card, tá? Bem legal, retorno de uma dimensão diferente, tá? Carta clássica aí do Seto Kaiba e carta muito forte também. Ele utiliza no anime e também utiliza em filmes, pessoal. Carta bem legal. Temos a carta Clonagem, também utilizada pelo Seto Kaiba, né? Carta clássica é uma armadilha, né? Muito boa aí que o Seto Kaiba utiliza e deixa o deck dele mais forte também. Esse tipo de armadilha aqui é bem bacana. A Asa Tirana, também utilizado pelo Seto Kaiba, especialmente na saga dos Dragões Lendários, né? Que ele utiliza o Critias, né? E faz diversas fusões envolvendo essa carta. Temos aqui a Asa Tirana, carta armadilha bem interessante, bem legal também para colocar aqui no deck do Seto Kaiba. Tanto que é uma carta utilizada por ele. E temos aqui o presente da Elfa Mística, também utilizado pelo Seto Kaiba ali, a carta clássica ali, bem legal, né? E fez parte ali dos duelos do Seto Kaiba no Reino dos Duelistas, tá bom? Agora, pessoal, mostrei para vocês monstros, Magic e Trap Cards. Para finalizar, eu vou trazer as fusões do Seto Kaiba. Vou pegar aqui para vocês verem, é muita carta, tá? Ele jogou muitos cards, o vídeo realmente fica um pouco extenso mesmo, mas vale a pena cada detalhe aí. Vou mostrar aqui para vocês cada um dos detalhes. Aqui temos o Blue Eyes Ultimate Dragon. Foi uma carta utilizada pelo Seto Kaiba no filme, tá? Dark Dimension. Muito bacana. Blue Eyes Ultimate Dragon. Muito forte essa carta. Achei ela bem legal. Um artwork muito bacana. Um artwork muito, muito bacana mesmo, tá? E o Seto Kaiba utiliza ali contra o Yugimoto, ok? Agora temos aqui as fusões envolvendo os XYZ, né? Temos aqui XYZ Dragon Cannon, que seria a união de todos os três, né? Forma o tipo um Megazord, vou dizer assim. Os três monstros unidos formam esse monstro aqui, que seria a fusão mais poderosa dos três, ok? Temos aqui o XY Dragon Cannon, também, muito utilizado pelo Seto Kaiba aí, muito legal, carta clássica aí, que o Kaiba utiliza no anime. Temos o Rabbit Horseman, também, que é uma fusão ali do Touro de Batalha com o Misty Horseman, bem legal, tá? Olha só. Foi utilizado, se eu não me engano, num duelo contra o Kaiba. O Kaiba tem um duelo contra o Joey ali no Reino dos Duelistas, ali, no qual ele humilha muito o Joey nesse duelo ali, e ele utiliza essa carta, que ele faz essa fusão contra o Joey, tá bom? Bem legal, o Kaiba utiliza. Temos aqui o Dragão do Vírus Mortal, né? O Dragão do Vírus Mortal é uma carta ali que é uma carta muito bacana, né? Utilizada na saga do Darts ali, dos Dragões Lendários, e ela comba ali com a carta do Critias, né? A presa de Critias ali, bem legal aí, o Dragão do Vírus Mortal, né? Temos aqui o YZ Tank Dragon, mais uma fusão ali dos dois, as combinações que são possíveis com aqueles três monstros que eu mostrei para vocês ali, né? Eles fazem essas combinações. Aqui já seria mais uma opção de combinação, tá? Bem legal. Eu acho que a combinação mais fraca é essa, mas dá para fazer isso aqui. Você vai poder juntar, né, o Y Dragon Head e o Metal Tank, né, o Z, formar o YZ Tank Dragon. Temos agora o Tank Cannon, né? Tank Cannon também é uma outra combinação, né? Que é o X Head Cannon mais o Z Metal Tank.
você combina os dois e consegue fazer este monstro aqui bem legal aí, uma fusão, uma combinação dos três, né? Você consegue os três aqui, já são com dois tipos de monstros combinados. O próximo seria o Ultimate Dragon, Blue Eyes Ultimate Dragon, né? Carta clássica, aí uma carta mais icônica aí do Seto Kaiba, né? A fusão dos 3 dragões brancos de olhos azuis, monstro muito forte em pontos de ataque, tanto ataque quanto defesa, né? É uma carta muito difícil, o Yugi teve bastante trabalho em enfrentar essa carta aqui no anime, né? Bem legal aí. Artwork muito bacana. Quem não conhece o Blue Eyes Ultimate Dragon, tá? Todo mundo gosta aí dessa carta. Temos aqui uma carta utilizada muito no jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, né? Que é o Thunder Dragon de 2 cabeças. Bem legal aí, quem não fazia essa fusão aí com muita facilidade aí no jogo. Bem legal aí. Então, mais um card clássico do Seto Kaiba, que todo mundo conhece. Muito legal. Dragão da Força Espelho. Dragão da Força do Espelho, a presa de Critias, né? Combinado com a Força Espelho, né? Uma carta bem clássica aí também do Seto Kaiba. Monstro muito forte ali, foi utilizado pelo Seto Kaiba aí, fez essa fusão, né? Usando a presa de Critias. Bem bacana, tá? Então tá aí. Dragão da Força do Espelho. Muito legal. E por fim, nós temos o Tyrant Buster Dragon, né? Que também é uma combinação da carta Asa Tirana com a presa de Critias, né? Bem legal, uma artwork muito maneira, tá? Tyrant Buster Dragon é a última carta aí que eu tô trazendo, a carta de fusão do Seto Kaiba. Bom, pessoal, isso aqui foram todas as cartas que eu consegui reunir e trazer do Seto Kaiba. São cartas originais TCG, é muita carta, tá? E esse aqui vai ser mais um deck que vai participar dos jogos de Ra, que é um torneio que eu vou fazer entre os decks de personagem, que eu vou trazer aqui pro canal. E o Seto Kaiba é um dos personagens aí que o pessoal pediu e que vamos trazer aqui pro deck. Vai faltar mais um, que agora o último vai ser o deck do Yami Yugi, ou Faraó Aten, né? Você fica ligado, eu vou trazer esse deck, é o último deck, para a gente poder realizar aí um sorteio e colocar a chave ali, quem vai enfrentar quem neste torneio. Muitas cartas do Seto Kaiba, vou ter que reunir as 40 melhores, formar um deck e utilizar no torneio. O deck vai ser apelão? Provavelmente vai, porque vou reunir as melhores cartas do Kaiba, mas que funcione da melhor forma, né? Para evitar os bricks. E como o Seto Kaiba tem muitas cartas, ele acaba brincando mesmo, acaba travando a mão com cartas de alto tributo ali que não dá para fazer jogada nenhuma com ela. Você pode perder até para uma teia. Tá bom? Pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Me desculpe se o vídeo foi mais extenso, mas eu trouxe cada um. E acho que dificilmente no YouTube você vai encontrar alguém que mostrou tantas cartas do Seto Kaiba com tanta qualidade, cartas originais TCG, tá, pessoal? Não são cartas pirateadas, nada contra, mas é porque assim, já sou um jogador muito das antigas, há muito tempo que eu reúno cartas de personagem, cartas do Yu-Gi-Oh!, cartas clássicas, então assim, nada contra quem reúne, cada um faz da sua maneira. Esse aqui eu não fiz da noite pro dia, esse aqui levou muito tempo para ser reunido essas cartas, não foi assim tão fácil, então eu tô trazendo aqui para vocês que é uma coleção aqui pessoal de cartas que eu possuo aqui, tá bom? Pessoal, obrigado e tchau, tchau.